Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal O que a Bíblia diz. O tema de hoje que nós estaremos abordando será tipos de família. Quais são os tipos de famílias que nós encontramos hoje em nosso meio? Nós estaremos falando sobre o conceito científico sobre família, estaremos falando também sobre o conceito jurídico sobre família e estaremos falando sobre um conceito teológico sobre família. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos rodar a vinheta do nosso canal. Então, tipos de família. Como falei, nós estaremos abordando primeiro a família num conceito científico. Mas antes disso, eu estarei rodando um vídeo para você, para que você possa observar com muito cuidado. E logo após estarei abordando o primeiro tipo de família, que é a família científica. Acho que família é algo que se compõe internamente, primeiro. É muito mais um sentimento, a vontade, um desejo, que propriamente um rótulo ou uma delimitação de quantos e quem. Para mim é a base de tudo, é exemplo, para mim é de fato pilar mesmo. Ser pai não é só aquele cara que pega, bota no mundo. Chegar e botar no mundo é a coisa mais fácil que tem. Uma pessoa que acredite em você e que te apoie, independente de qualquer situação, de qualquer coisa, de qualquer condição. Toda família nasce do amor, se alimenta de amor e tudo está baseado no amor. Foi aprovado hoje em uma comissão especial da Câmara o Estatuto da Família. Como núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Quer dizer que eu, como avô, meus netos não são minha família, meu bisneto não é minha família, então quem é a família deles? A nossa família, basicamente, somos nós dois, que é criação, é educação, é amor. Se o artigo 5º da Constituição diz que a lei é igual para todos, independente de raça, gênero, religião, e se não existe impedimento no Código Civil para que duas pessoas do mesmo sexo sejam consideradas uma entidade familiar, então negar esses direitos a mim seria uma violação dos meus princípios constitucionais. Olha isso daqui, sabe, assim, e outras milhões de famílias que tem por aí, mas como que isso daqui pode não ser uma família? O que leva uma pessoa a acreditar que pode definir o conceito de família do outro, né? O que se passa na casa do outro, no coração do outro, né? Acho que o amor não sabe, não entende de mais nada. Não tem instituições, de estatutos, nem de políticos, nem de dicionários, né? Acho que cada um sabe quem é a sua família. E acho que isso que importa. Eu sou padrasto deles, mas eles são minha família. Não sei o que seria de mim sem eles. Somos uma família. Não, somos. Vai de novo. Conceito de família científica. Bom, eu uso como base aqui para a nossa análise uma matéria sobre tipos de família produzida e postada pelo professor Pedro Menezes. Ele é filósofo, professor
e também filósofo. Ele aborda essa questão familiar em algumas etapas, em algumas fases muito interessantes, observando aqui de uma visão científica. Primeiro tipo de família que nós abordaremos é a família nuclear ou a família tradicional. Esse tipo de família são as famílias compostas pelo homem e pela mulher, a chamada, como disse, família tradicional. Uma família que, se nós formos utilizar um contexto bíblico para ela, é conhecida como a família patriarcal, onde o pai é o representante maior dessa família. Segundo tipo de família abordada pelo professor Pedro é a família matrimonial. Essa família é formada a partir do casamento civil ou religioso, ou seja, através do matrimônio, duas pessoas se unem. E aqui nós temos pessoas do mesmo sexo contraindo um relacionamento através do matrimônio. Então a família matrimonial é aquela que tem por objetivo a união de duas pessoas, sejam de sexo diferente ou do mesmo sexo, para constituir e assim formar uma família chamada de família matrimonial. A outra família que nós abordamos aqui, dentro de uma visão científica, é a família informal. Essa família, ela possui as mesmas características ou configurações da família matrimonial. Portanto, esse tipo de família não há de forma nenhuma uma oficialização desse relacionamento, ou seja, eles passam a viver juntos sem ter oficializado essa união. Esse tipo de família é conhecido como família informal. O outro tipo de família que nós estamos analisando dentro desse contexto, tipos de família, ainda numa visão científica, é a família monoparental. O que é uma família monoparental? As famílias monoparentais são aquelas formadas por apenas um dos pais e seus filhos, ou seja, muitas vezes isso acontece devido ao óbito de um dos cônjuges, ou a separação acontece ao longo da convivência a dois, e um dos pais, seja o pai ou a mãe, eles assumem o papel de criar os filhos, com isso criando a família monoparental, onde um membro somente ele é o representante maior dessa família, e com isso é constituído esse modelo de família também. Nós temos também a família anaparental. O que é a família anaparental? Essa família é constituída sem a presença de nenhum dos pais, ou seja, não há presença paterna e nem materna, porém os irmãos, aqueles que são consanguíneos, eles se unem com o objetivo de construir essa família, de continuar com a família que foi formada quando ainda havia a existência do pai e da mãe. Porém, com a falta desses, eles assumem então o protagonismo e constituem essa família chamada cientificamente como a família anaparental, formada somente pelos filhos, por aqueles que já não possuem mais a presença dos seus pais. Nós temos outra família ainda no contexto científico, que é a família reconstituída. Essa família é aquela formada a partir de uma união de casais, onde pelo menos um dos cônjuges possui filhos de uma união anterior. Então essa família reconstituída, uma família científica, dentro de uma análise científica, é uma família que outrora esses membros tiveram outro relacionamento, porém por um motivo ou outro foi dissolvido essa união e agora eles se unem para reconstruir um novo relacionamento agora. É chamado então esse tipo de família como família reconstituída. Nós temos também a família unipessoal.
O que é a família unipessoal? Onde se encaixa nos tipos de família que estamos analisando? Ela é constituída por apenas uma pessoa. Isso ocorre no caso de pessoas viúvas ou solteiras que moram sozinhas. São os casos daqueles senhores, daquelas senhoras que assumem um compromisso de viverem só, longe dos filhos, já com a ausência do marido, a ausência da esposa. Esse tipo de família cientificamente é chamado de família unipessoal. Ela tem como integrante uma só pessoa e assim essa pessoa passa a viver ao longo dos anos. A outra família que nós temos, família eudemonista. Que família é essa? Essa família ela é formada por membros, por pessoas que resolvem ter por objetivo se unir para poder criar esse modelo de família. Eles não são do mesmo pai, não são da mesma mãe. Eles procuram a felicidade em viver juntos. Eles não têm o mesmo sentimento paterno ou materno, porque eles são de pais diferentes. Porém, essa família eudemonista, o objetivo dela é se unir para poder buscar a felicidade nesta união, não tendo por obrigatoriedade o correlacionamento sanguíneo. Porém, eles acabam se unindo com o objetivo de, como já disse, serem felizes. A ciência chama como família eudemonista. Aí eu tenho aqui também um conceito ainda de família, agora numa visão, num conceito de família segundo a visão sociológica. Na sociologia, a família representa uma agregação de indivíduos unidos por laços afetivos. Observem bem, segundo a sociologia, a família ela é uma agregação de indivíduos unidos por laços afetivos ou de parentesco consanguíneos. Dentro dessa relação, os adultos são responsáveis pelo cuidado com as crianças. A sociologia, ela parte do mesmo princípio que o conceito científico, de que não há necessidade de ser consanguíneo, ter o mesmo pai, a mesma mãe. A família, ela é a agregação de indivíduos por laços afetivos. Aqui, nós não temos direcionado através da sociologia uma família, mas N famílias, muitas famílias que são constituídas partindo do princípio afetivo. Bom, e o conceito jurídico para a família? O conceito jurídico, segundo a Constituição de 1988, lá no seu artigo 226, diz assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Inciso 1º, o casamento é civil e gratuita a sua celebração. Segundo, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Inciso 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Observem, homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Inciso 4º, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Aqui abre-se um parêntese para alguns conceitos científicos que nós vimos logo atrás. Inciso 5. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Segundo a Constituição, a base familiar é constituída pelo homem e pela mulher. Isso numa visão jurídica. Mas qual o conceito teológico sobre família? Qual é o modelo bíblico para a família? Primeiro, temos que partir do princípio de que a Bíblia reconhece que todas as culturas necessitam da família. Não importa a região, não importa qual povo seja, sua etnia. A família, segundo a Bíblia, é importante para que assim o mundo pudesse ser habitado e assim a sociedade ser construída a partir da criação e da formulação da família.
Nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o primeiro princípio importante e básico sobre uma visão teológica sobre família. Primeiro, a família repõe a população. A Bíblia fala em Gênesis 1, versículo 28, da seguinte forma: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. Primeiro princípio da Bíblia: a família, ela tem por finalidade a reprodução, a população da terra. Segundo, a família estabelece controle sobre os instintos sexuais. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo 3, 4 e 5 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da vontade da carne, como gentios que não conhecem a Deus. Aqui a expressão vaso está relacionado ao corpo, tá? A matéria. O que a Bíblia está dizendo é que a Bíblia, ela estabelece através da família um controle aos instintos sexuais, para que não haja prostituição, para que não haja um relacionamento exacerbado entre homem e mulher, para que haja um controle moral sobre tudo isso. Terceiro, o que a Bíblia diz? Ela dá identidade a seus membros, ou seja, a família, ela traz identidade aos seus membros. Todos sabem de onde são, quem são, qual é o início da sua vida. Lá em Salmo 127, no verso 3, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então a Bíblia vai estabelecer o quê? Que a família, ela traz uma identidade aos seus membros. Nós temos hoje muitas pessoas sem identidades. Elas não têm família, não conheceu pai, não conheceu mãe. Ou foram geradas, mas foram abandonadas. E ela não tem um princípio, uma identidade. E a Bíblia diz que a principal tarefa da família é estabelecer identidade aos seus membros. Quarto, a família, segundo a Bíblia, ela promove treinamento básico para a vida social. O homem não tem como viver se ele não tiver uma formação básica para isso. Então nós vamos ver aqui, lá no capítulo de número 13 do livro de Hebreus, no versículo 4, a Bíblia vai dizer assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que são da prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. A finalidade da família aqui é essa união entre homem e mulher, mas acima de tudo, essa união tem que passar pelo casamento, segundo a Bíblia, dentro de uma visão teológica. A Bíblia está dizendo: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, o leito onde duas pessoas somente deitam e ali se relacionam com o objetivo de poder exercer o papel de família constituída. E por isso a Bíblia diz que o casamento é o primeiro passo importante para a constituição da família. E qual é o princípio psicológico para isso? Casamento, dentro de um princípio psicológico, casamento é o que permite a plena identidade sexual. Homem e mulher, diz a Bíblia, macho e fêmea. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Observem que
O princípio psicológico é que o casamento vai permitir uma identidade sexual. Homem e mulher. É assim que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou macho e fêmea. Mas para que possamos compreender melhor tudo isso, é importante partirmos de alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da complementariedade. Por que Deus estabelece esta união entre o homem e a mulher? Esse princípio, lá no capítulo de número 2, versículo 18 do livro de Gênesis, vai dizer assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Esse princípio da complementariedade, Deus viu a solidão no homem, e essa solidão, segundo a Bíblia, não era boa. O que Deus fez? Ele percebe que algo está faltando, então ele cria a mulher para complementar a vida do homem, para que esse pudesse encontrar a felicidade. Então, um dos princípios, primeiro princípio teológico também, é que o casamento ou a família, ela parte do princípio da complementariedade. O homem é complementado quando ele se encontra com a mulher, com a sua alma gêmea, então ambos se unem com o objetivo de ser feliz. Esse princípio é um princípio teológico que nós encontramos sobre princípios da família. Segundo princípio que nós encontramos aqui é a declaração máxima da complementariedade que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou unir-se-á com a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A Bíblia está dizendo que o homem deixará pai e mãe e apegar-se-á à sua mulher, tornando os dois uma só carne. No pensamento hebraico, a carne pode referir-se não só à matéria biológica, mas ao que hoje é chamado de personalidade. Um casal, portanto, não só se torna biologicamente um, como também emocional, espiritual e psicologicamente uma só pessoa. No casal, há um dar e receber mútuo daquilo que está no íntimo deles. Então, o objetivo aqui desta união, de deixar pai e mãe, é para que o homem pudesse se complementar. É o princípio da complementariedade. E isso é um princípio teológico, que o homem deixa pai e mãe, se une à mulher, para então os dois serem uma só carne e a partir desse princípio constituir uma família. E lá em Gênesis capítulo 4, se nós lermos também, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei no Senhor um filho homem. A palavra hebraica para conhecer ou relacionamento, nesta passagem bíblica, é a palavra iada. O que significa a palavra iada no hebraico? Ela se refere ao relacionamento ou ao conhecer. Aqui refere-se ao relacionamento sexual entre pessoas de sexo diferente. Adão, o macho, Eva, a fêmea, Adão, o homem, Eva, a mulher, se uniram, constituíram uma família. Então agora eles se conhecem e dão à luz, e Eva dá à luz a um filho homem. Então no hebraico, iada, está dizendo que o homem, quando se relaciona com a mulher no Antigo Testamento, esse relacionamento aponta a um relacionamento sexual com o objetivo de unir carne a carne, para que então possam gerar os frutos do seu ventre e gerar então os filhos sobre a face da terra. Portanto, o princípio da complementariedade parte justamente disso, de que o homem deixa casa de pai e mãe e se une à sua mulher, para ambos tornar uma só carne e a partir disso constituir uma família.
Bom, o princípio sociológico, quero comentar mais uma vez sobre esse princípio sociológico. Dentro desta visão, o casamento também tem primazia como uma unidade social básica. O casamento é uma ordenação da criação, não uma ordenação da igreja. Observem que não é a igreja que estabelece os princípios para o casamento. A igreja é o arauto desse princípio, mas o princípio ele é bíblico. Foi lá na criação que Deus estabelece o princípio da união entre homem e mulher. Então isso significa que o casamento é válido e impõe obrigações para todos, independentemente da fé. O que vemos aqui é que após o homem unir-se com a mulher, eles passam a ter compromissos, não só como cônjuges, não só como família, mas passam a ter compromissos também com a sociedade. E isso é muito importante. A Bíblia apresenta o casamento como provisão de Deus, para regular e sancionar também a atividade do casal. Isso é crucial para qualquer sociedade. Quando Deus estabelece então essa união entre homem e mulher, Ele quer estabelecer então agora um regulamento, certo, para que haja um controle sexual. Aqui nós citamos muitos casos nos dias de hoje. Prostituição, filhos sendo feitos de forma desordenada, abortos, né? Crianças sendo deixadas na lata do lixo, abandonadas na rua, colocadas para doação, para adoção. Tudo isso é quando temos a família sendo desconstruída, a união entre homem e mulher sendo desconstruída e sendo colocada a satisfação do prazer sexual acima desse princípio. E aí nós temos uma sociedade corrompida, nós temos uma sociedade fraca, nós temos filhos fracos, nós temos famílias fracas, nós temos pessoas fracas, pessoas cada vez mais dependentes de psicotrópicos, de consultórios psiquiatras sendo cheios ou lotados e ocupados por essas pessoas. Por quê? Porque não tem um princípio básico, solidificado, construído sobre um princípio que realmente gera estrutura ao longo da vida, que é a estrutura e o princípio que a Bíblia Sagrada nos ensina aqui. Então a responsabilidade dessa consciência da vida sexual está confinado dentro deste ambiente conjugal. Então o que temos aqui são famílias estruturadas. Então agora temos famílias com filhos estruturados. Por quê? Porque a família é constituída e parte do princípio desta união com o objetivo de poder tornar-se uma só carne. Aí a família, ela é uma família com base estrutural e nós teremos aqui os filhos como fruto desse relacionamento, frutos que serão bons para a sociedade, serão pessoas importantes para a sociedade e muito farão por outras pessoas. Tá bom? Bom, o que a Bíblia fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1? Diz da seguinte forma: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo segue dizendo, ensinando ainda a Timóteo da seguinte forma: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizadas a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. O que Paulo está dizendo é que nesses últimos dias apareceriam homens que nesse tempo se apostatariam da fé. Não teriam a fé como uma base central. Não teriam um princípio bíblico, teológico para a constituição da família. Eles iriam simplesmente proibir o casamento, dizendo que não há necessidade, que existem muitos tipos de família, o que importa é a afetividade entre os pares, é a satisfação prazerosa ou a satisfação sexual. E Paulo está dizendo que nesses últimos dias apareceriam esses tipos de homens e pessoas
que proibiria o casamento, dizendo que não há uma necessidade. Mas a Bíblia é clara que o casamento é o ápice do relacionamento entre o homem e a mulher. Dentro da cultura judaica, o casamento é o momento que o homem realmente se torna homem, se torna adulto, porque então agora ele passa a se relacionar com uma mulher, né? E ele então agora está pronto para uma vida social, dentro de uma visão judaica. Porém, o que nós estamos vendo aqui, a Bíblia é muito clara que só existe um relacionamento, só existe família constituída com esses princípios. A ciência pode nos trazer muitos tipos de família, mas eu acredito, pela sociedade que vemos hoje, são argumentos fracassados. Por quê? Porque a nossa sociedade é destruída, a nossa sociedade é uma sociedade corrompida. Há inúmeros casos de suicídios, inúmeros casos de abandonos, inúmeros casos aí de pessoas se entregando ao álcool, à bebida, às drogas. O que é isso? É a desconstrução do princípio familiar. E esse princípio só pode ser erguido, alcançado à luz do que a palavra de Deus nos diz e nos ensina. Então, o que a Bíblia diz? Ela nos demonstra de maneira clara que todas as famílias, elas são amadas por Deus. O coração de Deus é voltado a essas famílias com o objetivo de dar a elas a oportunidade de ter uma vida feliz. Porém, a família tradicional, a família constituída por um homem e por uma mulher, com essa família que vimos com base bíblica, com fundamentação teológica, é a família que gera estruturação na sociedade. Então, um grande abraço a você. Obrigado por estar nos acompanhando nesse canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e comente. Comente, porque assim o YouTube vai ver que o vídeo é um vídeo de relevância e nós estaremos aí crescendo dentro da plataforma do YouTube. Um beijo no teu coração e vamos em frente, porque muito Deus tem a fazer por nós ainda, em nome de